graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês tenham a graça de Deus comandando vocês no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas vendas, nas suas compras, no seu lar, na criação dos filhos, dos netos, que o Senhor sempre esteja te orientando, sempre esteja sobre a liderança da sua casa, a liderança da sua vida. Eu desejo isso em nome de Jesus Cristo. Eu desejo esse domínio, esse poder, essa força divina comandando você em tudo. Você não está só, você está com a presença de Deus com você. Foi o que Moisés falou para Deus: eu não vou buscar o povo, a não ser que o Senhor manda, sozinho eu não vou, a não ser que o Senhor manda alguém para me ajudar. Deus falou: a minha presença irá contigo, a minha presença irá na sua frente, irá contigo, meu anjo estará com você. Então Deus disse para Moisés: não vou dar você tem Arão, seu irmão, que estará com você. Você é Deus, ele vai ser seu profeta. Você tem Josué, que vai ser o general, você tem Caleb, mas eu vou mandar um anjo que vai na sua frente. Então tinha um anjo ajudando Moisés a tirar o povo de Israel, passar o Mar Vermelho, entrar no deserto. Tinha um anjo, e esse anjo ia na frente. Então aí que está, irmão. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinho, e as lutas vêm, os problemas vêm, porque vem mesmo. Faz parte dessa vida humana, os problemas estão aqui, então vem daqui, vem de lá, mas não esqueça que o céu se abriu para que o anjo possa vir te auxiliar. Jacó viu uma escada, que anjo subia e anjo descia. Anjo subia buscando orientação de Deus e descia com a resposta. Descia com a resposta. Anjo subindo e anjo descendo. Tudo isso é favor ao ser humano. Lá no inferno não tem isso. No inferno não tem escada nenhuma. Do inferno ao céu não tem caminho nenhum, nem ponte. Eu estava vendo ontem um pastor denominacional pregando que a igreja é uma ponte que leva nós ao céu. Não, a igreja não é ponte, não. A ponte é Jesus. Foi assim que Pedro viu a escada e Jesus disse que ele era aquela escada. Ele disse isso para Natanael. Ele falou assim: você está admirado do que você ouviu falar? Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então ele é essa escada. Jesus é essa ponte que Deus colocou da terra ao céu. Jesus é essa ponte. Agora a igreja não. A igreja, a igreja não salva. A igreja ajuda a gente a ser salvo. Ela ajuda, é uma ajuda. É uma ajuda que Deus deu para nós. A igreja ajuda. Agora quem salva tudo é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que é a ponte. Não adianta nós colocar nada no lugar de Jesus, que nem a Igreja Católica colocou Maria no lugar de Jesus, interceder por nós. Que o apóstolo Paulo disse: só há um intercessor, só há um que intercede. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá uma da sua carta: esse é o Senhor Jesus Cristo, o único que intercede por nós é o Senhor Jesus Cristo. E depois ele encontra lá na família de Jacó. Jacó é a graça. Jacó aponta para a graça. Ele tinha
12 filhos, mas um dos 12 era que intercedia, José. José é o que ficava entre ele e os seus irmãos. Indo no campo, voltando para o pai. Vinha para o pai e voltava para seus irmãos, para saber o que estava acontecendo. Isso levando notícia, trazendo notícia, isso era trabalho de José. Que os seus irmãos não quis isso. Seus irmãos não quis esse trabalho feito entre eles. Uma comunicação assim entre o pai e o filho, que Jacó fez isso, apontando já para Jesus. Mas os seus irmãos não quiseram tirar a ponte, né? Quiseram tirar a escada, e tiraram mesmo. Tiraram mesmo, mandou José lá para o Egito. Mandou a escada, mandou a ponte, que fazia a ligação entre ele e seu pai Jacó, que era José. Isso aborreceu seus irmãos. Seus irmãos não queriam ponte, eles não queriam escada. E pegaram a sua ponte, sua escada e jogaram ela para os ismaelitas, e eles venderam lá no Egito para Potifar. Tudo isso. Aí José foi para Faraó, Faraó põe ele no lugar dele, como uma ponte entre Faraó e o povo. Faraó punhou José no lugar dele de novo, porque os seus irmãos não quis, Faraó quis. Sendo Faraó, que não era da linhagem aqui cristã, Faraó era lá embaixo do Egito, o rei do Egito, ele fez um trabalho que os seus irmãos não quis. Seus irmãos não quis que José fosse a ponte entre ele e seu pai. E Faraó colocou José, governante, que ficou entre ele e o povo, porque acima de você só tem eu aqui, Faraó, no trono. Então José era um intermediador entre Faraó e o povo. Ele comprou toda a terra do Egito, comprou todos os gados do Egito, tudo para Faraó, não é para ele não, para Faraó. Então ele se tornou essa ponte, José, posto por Faraó, e agradou o Faraó. Faraó que quis pôr, não é José que pediu não. Faraó que viu que ele podia ser esse intermediário que ia entre ele e o povo, dominar, controlar, matar, plantar e distribuir o alimento ao povo. José fazia tudo isso. Ele deu o trono para José, deu autoridade para José e deu para José a chave do celeiro, para ele abrir e fechar, para José. Tipo de Jesus Cristo, fazendo um quadro de Jesus Cristo, que os seus irmãos não quisem. Mesma coisa aconteceu com Jesus, quando ele veio como intermediário entre Deus e o povo, porque ele disse: eu só faço o que eu vi o Pai fazer, e eu vou conforme o que está escrito de mim. E eu e o Pai somos um, o Pai é maior do que eu, olha aí, Faraó maior do que José, olha aí de novo, porque o Pai é maior do que eu. Mas o povo de Israel, que nem aconteceu com os 10 irmãos dele, não quis. Quando ele chegava no seu povo rejeitava. Quando ele chegava no seu povo rejeitava. Às vezes, irmão, não encontra pastor denominacionais, que eu já vi aí na internet, eu vi já uns 2, 3, uns 3 já vi, falando coisa do irmão Branham, que nem mesmo pastor da mensagem quase você ouve falar. O elogio que dá por irmão Branham, a posição que eles dão para o irmão Branham, eles não seguem, mas eles têm um reconhecimento que o irmão Branham era Deus manifestado no homem uma vez mais. Teve um que se pregou para a sua igreja, está registrado isso, está gravado, ele falando com a sua igreja,
vocês já ouviram, vocês já leram sobre a Mombrana? Ele faz uma pergunta para a igreja. Não? Vocês não viram na internet o Mombrana? Olha na internet que vocês acham o William Branham. Falou assim, o William Branham foi um homem que Deus da terra. E não que ele era Deus, mas ele trouxe Deus novamente em ação na terra, o William Branham. Ele deu lugar para Deus se manifestar em plenitude. Ele deu lugar para isso. Para Deus se manifestar em plenitude através dele. Eu teve outro que já falou assim, a 3 dimensões, que é a dimensão da luz, o irmão Branham, o único homem que eu vi que vivia nessas 3 dimensões é o William Branham. Ele conseguiu, a igreja devia entrar na 3ª dimensão, para ela andar na luz, porque se vocês estão na luz como eu na luz estou, vocês são filhos da luz. Se vocês estiverem na luz, como na luz eu estou, ele fala isso lá na carta de São João, se você estiver em mim, se você estiver na luz, como eu na luz estou, vocês são filhos de Deus. Então ele tem que andar na luz. Mas para andar na luz ele tem que entrar na 3ª dimensão, porque a 3ª dimensão é da luz. Aí esse pastor falando com a igreja, sobre a igreja tinha que entrar na 3ª dimensão, sair do humanismo, sair do tempo, porque a 2ª dimensão é o tempo. Sair do tempo e entrar na eternidade, porque Jesus disse, aquele que crê em mim já tem vida eterna. Vida eterna já é a 3ª dimensão, já está na 3ª dimensão. Então ele falou, eu vi só um homem durante o tempo que eu sou pastor que vivia na 3ª dimensão. Não é entrar lá e sair, é viver lá. É viver na 3ª dimensão, que é a dimensão da luz. Aí é que você vai ver tudo. Você vai ver quem você é, você vai ver. Você vai olhar. O irmão Branham diz que quando você está nessa dimensão, eu acho que é um do volume dos Hebreus que ele fala isso. Quando você está nessa 3ª dimensão, você olha para baixo, você dá dó de você ver quem está aqui na 1ª dimensão, no humanismo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama. Isso é dimensão, isso é a 1ª dimensão, humanismo. Correndo atrás de fama, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de mulher, mulher correndo atrás de homem. Isso aí se aplica no mundo, né? Mas não está aplicando nos eleitos, mas aplicando no mundo é isso aí mesmo. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 22 de Número, essa passagem tremenda de Balaão. Balaão era um homem que era um profeta. Balaão era um profeta de Deus. Balaão era. O irmão Branham disse que Balaão é um profeta de Deus. O irmão Branham disse que o sacrifício que Balaão fez, ele fez o sacrifício das 7 eras da igreja. Os 7 cordeiros que Balaão ofereceu no altar apontava para as 7 eras da igreja. O irmão Branham disse que Balaão, ele tinha o fundamento. Ele tinha o fundamento da vida cristã, estava com Balaão, fundamento. E ele fez o altar e pediu para Baraque, o rei, 7 bezerros sobre esse altar. Aí o irmão Branham disse, aquilo é as 7 eras da igreja, que Balaão cria nas 7 eras da igreja. Por isso que ele fez 7 altares com 7 cordeiros. Ele deu uma profecia, a profecia que deu a estrela de Deus, foi a estrela que os 3 magos seguiu. Os 3 magos, quando seguiu aquela estrela, quem profetizou daquela estrela foi Balaão. Que o irmão Branham disse que a profecia de Balaão era verdadeira, a sua doutrina que era falsa. Então, quando Balaão profetizava, era Deus profetizando. Mas quando ele ia dar doutrina, era o diabo. Então ele era um homem dividido.
que ora Deus usava ele e ora o diabo usava. É que nem no caos de Sansão. Ora Deus usava, ora Dalila usava. Ora Deus usava, ora Dalila usava. Era um homem que a unção não ficava direto com ele. Porque vivia no humanismo. Porque vivia aqui embaixo. No braço de Dalila. Quando saía de uma mulher que dava para outra. Quando saiu lá da mulher da Gaza, ela que trancou o portão, aí já estava com a prostituta. Aí ele já se vem com Dalila e daqui e dali. Vivendo no humanismo, vivendo aqui embaixo. Quando ele subia da terceira dimensão, que é quando Deus usava ele para quebrar os barril, quebrar as cordas, ali estava na terceira dimensão, quebrando tudo. Mas saía da terceira dimensão e ele voltava na primeira. Ele voltava no humanismo. E no humanismo era Dalila, era mulher. Então tem pessoa que não consegue sair do humanismo. Ele só vive aqui embaixo. E o Rambam disse, se você olhar lá de cima, quando você entra na terceira dimensão, quando você olha aqui embaixo da primeira dimensão, você fica com dó das pessoas que estão vivendo na primeira dimensão. Ele disse, você fica com dó. Você está lá da terceira dimensão, olhando o que acontece lá. Depois você olha o que acontece aqui embaixo da primeira dimensão, você fica com pena. Você fica com dó de ver. Porque aqui na primeira dimensão, que é a dimensão humanismo, que é a dimensão que se casa, cria filho, trabalha, dorme, acorda, come. E essa é a primeira dimensão. E a pessoa não consegue se decolar dessa primeira dimensão. Não consegue. Ele não consegue tomar voo, ele não consegue sair. Ele fica que nem um pássaro numa gaiola. Não consegue sair dali, de dentro daquela gaiola. Está preso. Fica preso, não consegue entrar na segunda, que é a dimensão do espírito, que é a dimensão do tempo. Que é a dimensão do tempo. Que é o espírito nosso trabalhando na segunda dimensão, que é a dimensão dos louvores, né? Que é a dimensão dos louvores, porque a terceira é a dimensão da palavra. E a segunda é a dimensão dos louvores. Então, quando o espírito nosso na segunda dimensão, porque que é a dimensão do tempo para tudo, Salomão prega, o espírito nosso dá para nós esse controle, dá para nós esse privilégio de nós selecionar o tempo, de nós administrar o tempo. Não é fácil ser administrador do tempo, não, irmão. Porque tem hora que é tempo de Deus, você não percebe. Tem hora que é tempo de você, da esposa, você não percebe. Tem hora que é tempo de você se dedicar ao filho, você não percebe. Tem tempo para tudo. Tempo para dar para os filhos, tempo para dar para a esposa, tempo para trabalhar, tempo para dormir, tempo para comer, tempo para Deus. O tempo de Deus, esse sempre é substituído por outra coisa. E é hora de Deus. É hora do seu espírito louvar. É hora do seu espírito entrar em louvor, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. São João 4. E quando chega a hora do espírito adorar a Deus, o tempo está estourado. Aí, e quando chega domingo à noite que você vai adorar a Deus, você não vê a hora de ir embora. E é a hora de Deus, mas o espírito não quer da hora de Deus. Ele não quer da hora de Deus. Aí ele está descontrolado. Aí o espírito, ele não está sendo um bom governante. Ele tem que governar o tempo. Porque disse Jesus para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus também tinha a hora dele. Ainda não é chegada a minha hora. Ele disse, quando prenderam ele lá no horto, que os discípulos quis esbarrar
as pessoas, Jesus disse, deixa, agora é a hora das trevas. Agora é a hora das trevas. Jesus mandou deixar quieto. Deixa que me leva, porque agora é a hora das trevas. A hora das trevas, vamos dar lugar para as trevas, porque ela tem sua hora. Mas depois o sol sai, as trevas têm que ir embora, e as trevas não querem ir, disse o irmão Bueno. As trevas não querem ir embora, as trevas teimosas. 5 horas da manhã, disse o irmão Bueno, é a hora mais perigosa da noite. É quando o sol vai sair, as trevas não querem deixar ele entrar. E como impedir o sol? Mas ela luta para ele não entrar. Então é a hora que forma uma confusão de madrugada, mas é a hora que sai mais acidente. É 5 horas da manhã, porque está tendo uma luta entre a luz e as trevas. Um tem que sair para o outro entrar. E um não quer sair para deixar o outro entrar. Você vê que situação. 5 horas da manhã, eles começam essa batalha do sol com as trevas. Além lá no mar. Lá no mar também. O rio de água doce que ele se desemboca no mar, o mar não deixa o rio de água doce entrar, de jeito nenhum. Não vai pensar que o rio de água doce chega no mar, o mar vai abrindo uma ala para ele entrar. Não abre não, ele enfrenta o rio de água doce. Tem lugar que eles entram, que eles chamam ressaca. Com o rio de água doce vem, principalmente em tempo de chuva, que ele está cheio, que está enchente, que ele quer entrar no mar, o mar rejeita, e eles brigam e brigam feio. A briga dos dois não é bonita, chega a arrancar até a árvore assim, ao redor do rio, de tão forte que fica o rio querendo entrar, o mar jogando ele de volta, ele volta e vem de novo para entrar no mar, até que luta, o mar tem que ceder, porque não tem outra saída, o mar tem que ceder. Mas assim mesmo, uma vez que ele entra no mar, ele anda boa distância dentro do mar, separado do mar, sem entrar no mar. Eles vão entrar bem lá na frente. Bem lá na frente. Nós tem esse exemplo aqui nesse rio Negro, com o rio Simeões, parece que é o rio Simeões, não sei se é esse bem o nome. Quando o rio Negro entra nesse rio, porque o rio Simeões é água limpa, clara. O rio Negro é água suja. Quando ele entra no rio Simeões, o rio não deixa entrar não. Os dois é água doce, só que um está sujo, o outro está limpo. Um está sujo, o outro está limpo. Às vezes a igreja é a mesma coisa. A igreja, tem pessoa que quer entrar na igreja, mas por ela ser viciada, por ela ter um passado pesado, por ela ser o rio Negro, né? Por ela ser o rio Negro, vem tudo encardido para a igreja, vem tudo cheio de hábitos, vem tudo cheio das coisas do mundo. A igreja não quer deixar entrar, a igreja luta para não entrar. Para não entrar, porque às vezes a igreja só quer aqueles que têm assim, emprego, uma situação financeira bem avantajada, né? Que aí já vem pronto, a igreja quer que a pessoa venha pronta, né? Já vem já sem ismo, já vem sem pergunta, já vem pronto, já vem crendo, já vem sentando, se comportando, não dá trabalho na hora da igreja, não conversa. Não é que ele vem assim, mas não vem assim. Ele não vem assim. Olha bem a natureza é uma bíblia desse povo, a natureza ensina. E quem é que está aprendendo com a natureza? Quem é que está aprendendo com a natureza? Sendo que João Batista só pregava a natureza. O evangelho de João Batista era a natureza. Que ele saiu lá da natureza, saiu lá do Jordão. Ele veio pregando só o que ele viu na natureza de São Branco. O machado está posto na raiz da árvore, ele tem uma pá na mão, ele vai peneirar o trigo, a palha jogará no fogo, o trigo vai para o celeiro, raça de víbora, é o que ele via no deserto. Aí ele vem trazendo um evangelho totalmente do mato, um evangelho caipira mesmo, lá do mato. O apresentador de Jesus, trabalhando com a segunda Bíblia. Ele trabalhava com a segunda Bíblia, que é a natureza.
Ele trabalhava com a segunda Bíblia. Agora, os três magos já trabalhou com a primeira Bíblia, que é a estrela. Vimos a sua estrela, viemos adorar. Vimos a sua estrela, viemos adorar. O negócio dele é a estrela. Primeira Bíblia é o astro. O três magos já pregava a primeira Bíblia. Mas João Batista já trabalhava com a segunda. Jesus trabalhava com as três. Jesus é completo, né? Jesus trabalhava tanto com os astros, como trabalhava com a natureza, e como trabalhava com a terceira. E ele era o autor da terceira, né? Ele é o autor de tudo, mas quem ele mais se declara mesmo, manifesta ele mais, com mais clareza, é a terceira, porque terceira é a perfeição. Primeira, segunda, terceira. Terceira é a perfeição. Então a perfeição de tudo é essa de papel que nós temos. 66 livros. Essa aí, nela está a primeira e a segunda Bíblia dentro dela. Ela traz as duas para dentro dela. Ela puxa as duas para dentro dela. Ela é completa. Então ela é um verdadeiro celeiro, a Bíblia. É um verdadeiro celeiro. Que tudo que Deus fez, Ele trouxe para dentro da terceira Bíblia. Até nós temos também que entrar, viver dentro da terceira Bíblia. Nós temos que entrar na terceira Bíblia. Como a primeira Bíblia, a segunda está, nós também temos que estar dentro da terceira Bíblia. Por isso que Deus abriu os 7 selos. Ele abriu os 7 selos, ele abriu a Bíblia. Porque ela estava selada com 7 selos. Quando ele abriu a Bíblia, para que Deus abriu a Bíblia? Para nós entrar nela. E para que ele vai fechar a Bíblia agora? Como o Brandes que está fechando. Por que ele vai fechar a Bíblia? Porque nós já está dentro. Que nem Noé fechou a arca quando tudo. Deus fechou a arca. Não foi Noé que fechou a arca. Quem fechou a arca foi Deus. E quem vai fechar a Bíblia é Deus. Quem abriu a Bíblia foi Deus. Quem vai fechar a Bíblia é Deus. Só que ele abriu a Bíblia vazia. Aí ele disse, a minha palavra não volta vazia para mim. Minha palavra não volta vazia. Está lá em Isaías. Minha palavra não volta vazia. Então quando ele abriu a Bíblia, ela veio vazia. Agora não, agora ela está cheia. Cadê a arca de Noé? Um dia a arca de Noé estava vazia. Mas teve um dia que ela estava cheia. Quando ela estava cheia, ela fechou. Quando a Bíblia estiver cheia dos eleitos, e todos os eleitos estão dentro da Bíblia, porque é onde está o corpo junto à águia. E o corpo, quem é o corpo? O corpo é a palavra, o corpo é Jesus. Então a águia se ajuda dentro da Bíblia. E a Bíblia se fecha com nós dentro. A Bíblia se fecha com nós dentro. Aí quem está dentro da Bíblia está a primeira Bíblia, a segunda Bíblia e está nós. Aí Deus leva a Bíblia embora. Deus vai levar a Bíblia embora. E disse o irmão Bueno, vai levar ela fechada. Ele fecha a Bíblia e leva embora. Mas onde está nós? Dentro da Bíblia. Nós estamos dentro da Bíblia. Agora andar com a Bíblia por lado de fora nosso, andar com a Bíblia embaixo do braço, isso aí é fácil, irmão. Andar com a Bíblia na mão, para lá para cá, é fácil. Aonde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Mas não é onde você for, você leva a Bíblia. Aonde a Bíblia vai, ela leva você. É o contrário, não é você que conduz a Bíblia conduz você. Não é você que leva a Bíblia leva você. A Bíblia leva você. Então, quando a Bíblia te levar, quando a Bíblia for embora, Deus vai levar a Bíblia embora e leva você dentro dela. E aí o irmão Branham disse, ela será fechada. Ela será fechada com nós dentro. Agora, Noé, quando chegou no lado de lá, baseado em Noé, Noé abriu a porta da arca para quem estava dentro sair. Então eu creio que Deus abrirá ela lá, não para nós sair, como saiu da arca, e entrar na nova terra e no novo céu. Que eu disse que Noé soltou um corvo, primeiro errou. O corvo é um tipo da hipocrisia. O maior hipócrita que existe da terra é o corvo. Ele é tão hipócrita, irmão, que ele deu comida para Elias, depois abandonou Elias. Ele começou a dar comida para Elias, depois ele abandonou Elias. Ele abandonou Elias. A água do riacho secou e o corvo foi embora. Nem água, nem comida mais. Aí que Deus falou, não, eu tenho uma viúva. Eu preparei. A viúva nunca deixou Elias. A viúva não. A viúva ficou com Elias até quando Elias precisou ficar na casa dela e ele ficou.
Depois também ele saiu, porque ele tinha que encontrar com Eliseu, ele tinha que ir no Monte Carmelo, provar que só o Senhor é Deus para os balanitas, ele fez. Depois ele foi para a gruta, depois da gruta Deus foi buscar ele, mandou ele ungir Jeú e ungir mais um outro lá, que eu não esqueço o nome. E depois ele foi atrás de Eliseu, depois ele foi em Betel, depois ele foi à casa do profeta, que é justificação, santificação. Passou o Jordão, que é o Calvário, passou o Jordão, que era o Calvário, aí ele foi arrebatado. Porque o arrebatamento está no lado de lá do Jordão. Está no lado de lá do Calvário. Você tem que passar pelo Calvário para ser arrebatado. Se você não passar pelo Calvário, você não é arrebatado. Como Israel, se não passasse o Jordão, não entrava no Canaã. Para entrar em Canaã, você tinha que passar pelo Jordão, não tinha outra saída. Aí que o irmão Branham chama de crente fronteirístico. Chega até o Jordão e volta para trás. Chega até o Jordão e volta para trás. Chega até o Calvário e volta para trás. Chega até o Calvário e volta para trás. As denominações fazem esse serviço e faz bem feito. Faz esse serviço aí de ir até o Calvário e volta para trás. A denominação só fica nos 4 evangelhos. Onde tem cura, onde tem ressurreição, onde tem multiplicação dos pães, dos peixes, onde tem milagre. E a denominação só fica ali. Onde tem expulsar demônio, eles ficam ali, nos 4 evangelhos. Vê se eles vão em Atos dos Apóstolos. Eles não vão. Porque Atos dos Apóstolos está do lado de lá do Calvário. O Atos dos Apóstolos está do lado de cá. Os 4 evangelhos estão do lado de cá do Calvário. E aí, o deserto também estava do lado de cá do Jordão. Então eles ficaram 40 anos ali andando no deserto, debaixo da coluna de fogo, água da rocha, água com mel, a serpente ferida, trazendo cura, que é os 4 evangelhos. É o mesmo dos 4 evangelhos. Depois que eles passaram o Jordão, aí eles entraram não na promessa, no cumprimento da promessa. Eles não entraram no sonho, eles entraram no cumprimento do sonho. No Egito, no deserto, eles sonhavam. Em Canaã, eles não sonhavam. Canaã era o cumprimento do sonho, era a promessa. Então você fica nos 4 evangelhos. Você está em Israel no deserto. Mas nos 4 evangelhos tem coisa boa. Jesus viveu ali por 3 anos e meio. Tem coisa boa. Tem água transformada em vinho, multiplicação dos pães, cura. Tem tudo ali nos 4 evangelhos. Mas passa o Jordão e você entra em Atos dos Apóstolos. Mas para isso você tem que ir num casulo. Você tem que ficar os 10 dias no cenáculo. Você tem que ficar onde Jesus manda ficar. Você tem que obedecer a Jesus. Não é fácil passar o Jordão, não. Depois que você passa o Jordão, você entra no lado de lá do Jordão, você vai encontrar Atos dos Apóstolos. Primeira coisa que você encontra em Atos dos Apóstolos é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está do lado de cá do Jordão. O batismo no Pai, Filho e Espírito Santo está do lado de cá. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está do lado de lá do Calvário. E só quem passa o Calvário que aceita o batismo em nome de Jesus Cristo, porque está no lado de lá. E no lado de lá também está a descida do Espírito Santo como batismo. No lado de cá a pessoa tem o Espírito Santo, do lado de lá tem o batismo do Espírito Santo. É diferente, irmão, você ter o Espírito Santo e ter o batismo do Espírito Santo. No lado de cá você tem o Espírito Santo, que nem João Batista teve, foi cheio do Espírito Santo, Isabel foi cheia, irmã Bruna disse ali, não foi batismo. E Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água sai do seu ventre. Aí o discípulo disse, ele dizia isso, referindo ao Espírito Santo, que eles não tinham recebido ainda. Mas eles tinham recebido o Espírito Santo. Jesus soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Mas ele tinha o Espírito Santo, mas não como batismo. Nós temos que fazer essa diferença, porque tem essa diferença. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ter o batismo do Espírito Santo é outra coisa. O batismo do Espírito Santo, ele está do lado de lá do Calvário. Ele está no lado de lá do Jordão. Ele é o Canaã. E o Canaã está no lado de lá do Jordão. Então, meu irmão,
nós temos que viver, se nós puder, pela graça de Deus, entrar na terceira dimensão e ficar lá, só descer de lá para dar o sustento para a carne que precisa, sustentar a carne, manter o espírito adorando Deus, controlando tudo isso, mas viver na terceira dimensão, você vive na luz. Você vive na luz. E aquele que está na luz, como eu estou, são filhos de Deus. Viver na luz. Se você vive na luz, porque a luz manifesta. A luz manifesta as trevas. A luz, ela expulsa a treva. Jamais você está em treva. Você só está na luz. Você vê a distância, você vê longe. Você olha para trás, você vê desde lá, diante da fundação do mundo, você vê aonde você estava lá, como quando Jó estava, quando o diabo foi conversar com Deus no céu, observasse meu servo Jó, e aonde que Satanás se manifestou? No meio dos filhos de Deus. Quem era o filho de Deus? Era a nossa teofania. Os filhos de Deus que Satanás entrou no meio deles lá, era a nossa teofania, que jubilava porque sabia que um dia ia fazer carne. Era a nossa teofania, era chamada de filho de Deus. Nossa teofania. Era nós que estava lá, em teofania. Quando o irmão Branham viu aquela multidão correndo lá no paraíso, ele falou, vi vocês lá. Para trás, olhando para trás, ele vê nós lá em Jó, dando glória a Deus. Olhar para frente e vê nós lá no paraíso. Então nós estamos aqui, mas nós já tivemos lá atrás, nós estamos lá atrás e nós estamos lá na frente. Então nós estamos lá atrás e nós estamos lá na frente. Então o irmão Branham viu nós lá. E lá em Jó, Deus mostra nós lá como filho de Deus. Satanás queria colocar no meio. O que faz aqui? Ele queria entrar no nosso meio, no estado teofânico, né? Então nós estamos para trás e nós estamos para frente. Nós estamos no presente que num corpo terrestre. Mas nós tem aí para trás e para frente, vê nós lá cantando jubileu lá em Jó, e vê nós lá no Apocalipse. Vê nós de novo lá em Apocalipse. Vê nós lá com uma multidão. Então, nós estamos para trás e nós estamos para frente. Então, olhando nós para trás, vê nós lá no céu, cantando louvor a Deus, vencendo, ponhando no lado de Miguel. E olhando para frente, vê nós correndo lá no paraíso. E chamando o irmão Branham de precioso, irmão Branham. Aí o irmão Branham perguntou para o anjo, são todos Branham? Ele falou assim, não. São todos seu convertidos. Agora tem pessoa que põe o nome de Branham, porque o William Branham será o novo nome. E lá no céu o irmão Branham perguntou, são tudo Branham? Ele falou, não é tudo Branham não. É tudo seu convertido. Não tem Branham. É Senhor Jesus Cristo. O céu é comandado por Senhor Jesus Cristo. Não é Branham não. O irmão Branham perguntou, são todos Branham? Ele falou, não. São o seu convertido, mas aqui não tem Branham não, tem convertido do Branham, são convertidos seu, não são Branham não. Agora aqui quer apoiar o nome de Branham? Irmão, é só para quem vive na terceira dimensão para ver isso. A pessoa está no humanismo ainda, a pessoa não se desgola, não sai do humanismo, mente carnal, fé comum, porque tem a fé comum. Fé comum, a alma ainda é comum, o espírito ainda é comum. O espírito é dado por natureza, ele vive no humanismo, tudo no humanismo. Tem que ter um espírito novo, que vem da terceira dimensão. Uma alma nova que vem da terceira dimensão. Aí sim, aí ela leva você para onde ela estava. Aí ela leva você para onde ela estava. Aí você vai ver tudo, aí você não é enganado por ninguém não. Porque se você está na luz, ninguém engana você, a luz mostra as trevas. A luz mostra para você que está errado. Uma barata que corre, na luz você vê. Mas de noite, ela pode passar por baixo do seu que você não vê. A noite não deixa ver. Mas a luz deixa ver tudo. Vive na luz. Você vê quem é você, você vê se está errado, se ficar em casa de culto, você vai ver tudo isso. Você vai ver que o pastor é o homem de Deus, toda vez você não está vendo isso. Mas se você for na luz, e ele está na luz, você se encontra lá na luz. Lá não tem treva, lá não tem dificuldade, barreira para você não ver. A luz manifesta tudo. Manifesta quem é a pessoa, manifesta
quem é aquele pastor. Tem muito pastor que é desprezado, muito irmão desprezado, que não chegar ao lado de lá, que a hora que chegar no corpo glorificado, que é o corpo real, que é o corpo mesmo que tem a plenitude de tudo, é no corpo glorificado. Aí você vai ter que apertar a mão do irmão. Você vai ter que pedir desculpa, perdão para ele. Você me perdoa porque eu sempre te condenei, eu sempre vi defeito em você. Agora ele fala para você, se você quer ver defeito em mim, vai lá no cemitério, lá onde está o corpo meu, na terra, lá meu corpo está lá na terra, virou. Ele voltou para o pó, vai lá com ele, lá você vê. Porque o irmão Branham diz que a terra, que o inferno abre a boca, o inferno que ele fala é o cemitério. O inferno natural, né, que tem 2 infernos. Tem o inferno espiritual onde ficam os espíritos, tem o inferno natural, que é o túmulo. O irmão Branham diz que o inferno abre a boca, que é a cova, né? E recebe o nosso corpo e toda a sua perversão com ele. Aí você fala para ele, vai lá no cemitério, lá, cava lá. Aí você fica lá vendo defeito meu. Eu larguei tudo lá na cova, lá. Estou enterrado lá. Aqui eu estou no corpo glorificado, aqui eu estou na plenitude de tudo de Deus. Como Deus é, eu sou. Agora vê defeito em mim aqui agora. Aí você tem que apertar a mão do irmão, pedir perdão para o pastor. Cadê aqueles 3 amigos de Jó, né? 3 amigos de Jó, né? Deus encontrou com os 3 e falou assim, eu vou matar vocês 3 se vocês 3 não voltar a Jó e pedir perdão para ele. Você falou coisa de mim, de Jó, que eu não devia falar, não. Você volta para Jó e fala para Jó oferecer 7 cordeiros para você e 7 cabritos. Fala para Jó oferecer 7 cordeiros para você. Se vocês não voltar lá para Jó, eu mato vocês 3, porque vocês falaram só bobrinha de Jó. Aí fico falando bobrinha de pastor aí, falando bobrinha da igreja. Aí se você não voltar atrás e se acertar com isso, vai morrer. Aí quero ver os 3 amigos de Jó, voltou. Será que você volta? Os 3 amigos de Jó voltou. Será que você volta? Será que você volta a consertar com o pastor? Será que você volta a consertar com a igreja? Será que você volta? Se não voltar, morre. Porque Deus falou para vocês, amigos de Jó, se vocês não voltar, vocês morrem. Ficaram 7 dias de costa virada para Jó, desfazendo do rapaz, 7 eras da igreja, virado de costa para Jó. Depois virou a frente para Jó, só para falar que Jó tinha pecado oculto e Jó não tinha, mentirosos. Aí Deus falou assim, mata vocês 3. Se vocês 3 não voltarem a acertar com Jó. Ainda Deus deu uma oportunidade para ele, hein? Volta lá com Jó e acerta, mas ele está feridento, está cheirando mal. Mas ele continua sendo meu profeta. Cheirando mal, cheio de ferida, mas continua sendo meu profeta. Ele é o vosso pastor, ele que tem que oferecer sacrifício para vocês. Não é vocês 3 não, é ele. Não importa quão feridento ele está, mas o ministério dele não está feridento. Ele está, mas não o ministério dele. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, para que foi dado o Espírito Santo? E como obter o Espírito Santo em nossa vida, pastor? Ó, irmão, primeiro você tem que nascer de novo. Sem o nascimento de novo, você não recebe, porque vinho novo em ode, velha explode. Pano velho em vestido novo explode. Então o batismo do Espírito Santo não tem jeito dele morar nesse corpo, porque ele explode esse corpo. Esse corpo é velho. Então o que tem que fazer? Primeiro nascer de novo. O novo nascimento é a alma e o espírito novo que nasce. O corpo continua sendo o mesmo, porque ele só vai sair de cena na transformação, ou o corpo vai sair de cena. Até lá o corpo vai junto. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus que disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne não tem jeito, a carne ela tem que ser transformada mesmo, ela tem que voltar para o pó. E o 16 elemento toma lugar dela, que é o corpo, palavra falada. O corpo palavra falada é o 16 elemento. E esse corpo aqui não é palavra falada, esse corpo veio dos séculos. Ele é cheio de nascido de mulher, de pouco dia e cheio de inquietação, esse corpo aqui. E quando ele passa dos 70 anos, é cheio de canseira e infarto, esse corpo aqui. É isso. Agora, você nasce de novo, tem uma alma nova e um espírito novo. A sua alma velha, seu espírito velho natural morre.
nasce uma nova alma, um novo espírito. Aí é o novo nascimento. O novo nascimento é da alma, a alma que nasce de novo. Agora, esse corpo aqui terá o seu novo nascimento na transformação, que sai esse e entra outro. É uma mudança de paletó dessa Umbanda. Você tira o paletó velho rasgado e põe um paletó novo, um novo corpo. O apóstolo Paulo disse em Filipenses: esse corpo abatido, cansado, será transformado para um corpo glorificado. O apóstolo Paulo chama cansado, esse corpo é problemático. Então você nasce de novo, primeira coisa. Depois que você nasceu de novo, aí o Deus dá o Espírito Santo para levar você ao crescimento. Aí você está sendo batizado com o Espírito Santo, que ia levar você a um crescimento. Você deixar de ser menino, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, deixando as coisas de menino, correndo como menino e pegando as coisas de homem. Essa mudança de menino para homem, aí isso aí é o Espírito, é o batismo do Espírito Santo que faz, levar você de menino para homem. Porque eu plantei, Apolo regou, crescimento vem de Deus. O crescimento na fé, no amor, na obediência, vem de Deus, não vem do homem. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aí Deus leva você a um crescimento. Quando você vai para o crescimento, você recebe o manto de Jesus. Não o manto completo, você recebe o manto de Jesus, como a Ruth deitou no pé do Boaz e cobriu com o manto. Ela não era casada ainda. Ela cobriu com o manto de Boaz. Depois ela esperou Boaz remir elas. Ainda não estava remida. Aí Boaz foi na frente lá dos 10, lá dos anciãos, descalço, remiu Noemi e casou com Ruth. Ainda tem essa parte da remissão do nosso corpo. Romanos capítulo 8. Nós gememos e nós mesmos esperando a redenção do nosso corpo. Nós gememos e nós mesmos esperando a redenção do nosso corpo. E Jesus disse: levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Se chama redenção do corpo. Jesus já remiu ele, mas não chegou o tempo ainda da troca. Já está remido, mas não chegou ainda o tempo da troca de paletó. Então você recebe o Espírito Santo para levar o seu crescimento. Depois ele vai dar um manto para você. Ele vai dar um manto para você. Isso se você é um filho obediente, você receberá o manto. Se você não é um filho obediente, você não vai ser mais, você não vai se perder, porque você é filho de Deus, mas você é tratado como servo. Filho, mas é tratado como servo, porque não recebe o manto. E só recebe o manto o filho que obedece. O filho que obedece. Você quer ver isso? Você lê a carta de Paulo aos Gálatas. Eu creio que é no capítulo 2 de Gálatas, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz que Deus dá um tutor e dá 2 filhos na mão desse tutor. E o tutor chega um tempo determinado, o tutor apresenta os 2 filhos para o pai. Fala: pai, esse aqui é obediente, esse não é. Então você aqui recebe o manto, esse não vai receber. É meu filho, não posso deserdar porque tem meu sangue. Só que eu vou tratar ele como servo. Então é filho tratado como servo. Isso é Viginés, aí é justo, é 144 mil, é Israel, tudo é filho tratado como servo, porque Deus não tem neto. Então tudo tem que ser filho. Mas só que o filho de Deus, os filhos de Deus, pode ser filho, mas tratado como servo, mas é filho. Só que é tratado como servo, porque não recebe o manto. E o manto é adoção, irmão. É ser como ele é, nós seremos. Ser como Deus. Para ser como Deus, nós temos que receber o manto. Se nós não recebemos o manto, nós é filho, mas nós não é como Deus. Nós seremos servos. Porque lá no céu só tem filho. Todo é filho. Deus não tem neto. Mas todos eles são filhos, mas tratados como servo. Só a noiva que é tratada como filha. Filha, amiga minha, filha minha, conforme fala em Cantar de Salomão, amiga minha, filha minha, porque ela é a única que recebe a adoção, porque ela é obediente. Ela é obediente, tem direito no manto. Então, batismo do Espírito Santo, irmão, você recebe primeiro ele para trazer o novo nascimento para você. Quem traz o novo nascimento para você é o Espírito Santo. Depois ele leva você a um crescimento.
Aí é o batismo com o Espírito Santo. Depois ele coloca você nele. Porque ele é o manto, ele coloca você dentro do manto. Porque o Espírito Santo é o próprio manto. Ele coloca você dentro do manto. Então você entra dentro do manto. Quando ele não é, Moisés entrava na coluna de fogo e a coluna de fogo entrava nele. Mas Moisés entrava na coluna de fogo. Aí que é, você entra, o Espírito Santo entra no você, depois você entra no Espírito Santo. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. E aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se faz novo, aí tem novo céu, nova terra. Mas para aquele que entrou em Cristo. Noé entrou na arca. Nós temos que entrar em Deus. Eu disse, você tem que entrar dentro da Bíblia. E a Bíblia fechar com você dentro. A arca de Noé. Você tem que entrar dentro da Bíblia. Não é só carregar a Bíblia, não. É entrar dentro dela. Viver dentro da Bíblia. Viver dentro da Bíblia. E a Bíblia é luz. Se você a Bíblia está na terceira dimensão. Porque a primeira dimensão está o astro. Segunda dimensão está a natureza. Terceira dimensão é a Bíblia. A Bíblia é a terceira dimensão. A Bíblia sagrada que nós andamos com ela é a terceira dimensão de Deus. Entrar na Bíblia, você entrou na terceira dimensão. A Bíblia é luz. Minha palavra é luz, disse Jesus. Minha palavra é luz. O salmista disse, a palavra do Senhor é luz para os meus pés. Então, existe Espírito Santo e batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo só recebe quem passou o Jordão. Quem passou o Calvário. Você está no lado de lá do Calvário. Você está no lado de lá do Calvário. Se você está no lado de cá no Calvário, nos 4 evangelhos, você ainda é batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, mas se você passa o Calvário, você já é batizado no nome de Jesus Cristo e já recebe o Espírito Santo para levar você ao novo nascimento e o crescimento e selado com Deus. A última parte sua é ser selado. Aí termina o trabalho do Espírito Santo, quando sela você. Você é uma obra consumada. Vamos para a última pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, o que significa a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? É a mesma coisa do milênio, irmão. O milênio agora de Jesus é maior do que o primeiro milênio de Adão. O jardim do Éden que Adão vivia, agora o de Jesus é maior. Agora o de Jesus é maior. Então, o milênio que Jesus vai trazer agora, ele é um milênio histórico, é um milênio cheio de história, cheio cheio com memorial, cheio de memória. Cheio de memória. Do Adão não. Adão não tinha história. O Adão chegou ali, a Eva chegou ali e os dois não tinham história. Já estava tudo pronto. Então os dois não tinham história. Agora, nesse milênio que vem de Jesus, é cheio de história. Nós conta a história da redenção, nós se alegra, nós corre, porque nós estávamos perdidos, fomos achados, porque nós estávamos mortos, não tinha esperança nenhuma, Jesus salvou nós. Então é um milênio totalmente cheio de louvor nosso, cheio de cantar os atributos de Jesus. Adão não podia cantar, porque nós canta. Adão ele não estava perdido, ele já foi criado salvo, a Eva criado salvo. Eles não cantavam o que nós canta, saudosa lembrança. Eles não cantam o que nós canta, a Rude Cruz. Você acha que Adão ia cantar Rude Cruz? Adão não ia cantar Rude Cruz. Adão não ia cantar Ei que surge um povo forte, revestido de poder. Adão não ia cantar esses hinos, né? Adão não cantava esses hinos. Então, nem Eva cantava. Agora, nesse de Jesus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O segundo Adão, que é Jesus, é maior do que o primeiro Adão. O primeiro Adão trouxe a morte na terra, o segundo trouxe a vida. O primeiro Adão trouxe as trevas na terra, o segundo traz a vida. O primeiro Adão trouxe Satanás em ação na terra, o primeiro Adão. Jesus trouxe o Espírito Santo. Então a glória do segundo sempre é maior do que do primeiro. Vamos para... E falando também no nosso corpo, viu, Marcelo? Que o nosso segundo corpo que nós vamos receber, que é o corpo glorificado, é maior a glória dele do que desse aqui. Isso aqui não tem glória nenhuma. Ou quem tem glória mesmo é o segundo corpo que nós vamos receber. Vamos para o período de oração então, da tarde. João William pede oração a seu favor e família. Rivelino de Oliveira, por mais do Espírito Santo em sua vida. Benedita Nitz pede oração a seu favor e família. William Pinheiro pede oração a sua família e seu lar.
O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família, e ao irmão Fabrício que está com câncer. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, esse irmão, como é que chama, Fabrício? Fabrício. Irmão Fabrício, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, pela graça de Deus, pegando força do Calvário e a liberdade do sangue de Cristo, eu digo que o Senhor Jesus, o grande vitorioso de todas as coisas, Ele repreende esse câncer que está em você, que Ele já venceu esse câncer no Calvário. Esse câncer é teimoso. Ele já venceu esse câncer no Calvário, ele não tem que vencer mais. Ele só tem que falar para esse câncer ir embora, que está em lugar errado. O lugar dele é em Satanás, não é em você, irmão Patrício. Esse câncer pegou a pessoa errada. Você não é a pessoa certa para ter câncer. Quem tem que ter câncer é Satanás. Então fala para Satanás: Satanás, eu sou pessoa você pegou a pessoa errada. Você vai pegar Satanás, ele é a pessoa certa. E todos vocês, irmão e irmã que estão me ouvindo, fala para Satanás. Quando você ficar com gripe, quando você ficar com uma dor aqui, uma dor ali, fala: Satanás, pega essa dor sua e leva embora, que isso aqui não é minha. Jesus já levou toda a minha dor, levou toda a minha enfermidade. Pela sua pisadura fomos sarados, já estou sarada. Então você tira essas coisas que você está apanhando aqui na minha vida e leva embora, porque eu não quero nem você nem a sua trouxa. Não quero nem você nem a sua bagagem. Não quero nenhum dos dois. Leva embora. Vai você e as suas bagagens junto. Em nome de Jesus Cristo, dá libertação para os seus filhos, Pai. Para a tua glória e honra eu peço. Amém, Senhor Deus. Amém.